Hoje, sábado, Jornal da Manhã especial, e o nosso assunto é principalmente endereçado aos homens. Ou se porventura você, esposa, namorada que estiver nos assistindo agora, chame o namorado, chame o marido para prestar muita atenção nessa entrevista que a gente fará a partir de agora com o especialista em urologia, Dr. Bruno Miller, para a gente falar sobre saúde do homem. Dr. Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan. Satisfação em ter um profissional de tão alta gama para a gente falar sobre a importância da saúde do homem, principalmente aí o câncer mais comum que abrange os homens, que é o câncer de próstata. Bom dia, doutor. Bom dia, Thiago. Obrigado primeiramente pelo convite e mais uma vez estar aqui na Rádio Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes da rádio. E é um prazer imenso estar aqui porque é um tema muito importante, né? É uma coisa que a gente faz isso todo ano e a gente vê que a cada ano a população vai começando a entender um pouco melhor, e isso faz com que os níveis de saúde da população, aos pouquinhos, a gente vai melhorando, né? Ano após ano. Então, obrigado por estar aqui. Vamos conversar sobre o assunto que é bem importante. Né, doutor, porque todos os anos entram homens novos nas faixas etárias e correspondentes, né, que já tem que fazer o autoexame. Então, para esse homem que nunca fez, para ele é algo novo e muitas vezes, né, ele fica indeciso, com muitas dúvidas, o que é, como faz, e aí a gente sempre traz essas informações, pelo menos anualmente. Lembrando que no Brasil a gente tem duas campanhas, né? Tem o Agosto Azul e também o Novembro Azul. Alguns estados aderem um ou outro, outros preferem trabalhar os 2 meses de tema, mas para prevenção, gente, não existe aí esperar vir o mês certo, tá? Pode ser feito aí os exames preventivos a qualquer momento do ano. Isso deve ser feito principalmente para os homens que atingem a faixa etária que já é indicada aí pelos profissionais médicos. Mas a gente vai falar tudo isso a partir de agora. Mas primeiramente, doutor, câncer de próstata. Primeiro, o que é a próstata? Esse tão pequeno, não sei se qual que é o nome correto, se é um pequeno órgão do corpo humano, né? E qual que é a função dela no corpo humano e aonde que está localizado aí no corpo do homem? Perfeito, Thiago. Então, a próstata, ela é uma glândula, tá? Ela é muito importante para a ejaculação do homem, né? Para a parte reprodutiva. Então, quando a gente tem algum problema ali, a glândula está localizada onde? Ela está localizada na pelve do homem, bem embaixo na barriga, próxima ao ânus, né? Motivo pelo qual muitas vezes a forma pela qual a gente acessa a próstata é lá pelo ânus, pelo canal anal. Então, como ela está envolvida na parte de reprodução, ela tem as suas características nesse sistema. E, é claro, como todo órgão do corpo, toda glândula do corpo, ela também está sujeita a algumas complicações, algumas doenças. E é isso que estigma-se um pouco o homem, fica um pouco preocupado, ele não entende direito, não é uma glândula tão conhecida, né? Um sistema tão conhecido. Primeiro que só tem no homem, não tem na mulher. Então não é todo mundo que tem, é metade da população. Então a forma de que essa glândula dá sintomas muitas vezes é muito tardio. Ela começa a ter problemas e no começo não existe sintomas, e isso leva muitos dos nossos homens a postergar o tratamento, né? Por isso que a gente vem falar a respeito de rastreio, né? O que é o rastreio? O rastreio é quando o homem não tem nenhum problema e ele precisa se submeter a alguns tipos de exames para descobrir se esse problema existe ou não no corpo, né? Existem outras doenças, por exemplo, todo mundo sabe da pressão alta. Pressão alta, em geral, não dá sintoma, né? O paciente só vai saber se tem a pressão alta se ele for medir a pressão. Colesterol, muito parecido. Em sua grande maioria das vezes não dá sintoma. Ele só vai saber se tem o colesterol alto se ele for dosar o colesterol através do exame. Então, a próstata e todo o trato urinário, em geral, ele tem essa característica de ter sintomas silenciosos. Motivo pelo qual o paciente precisa vir uma vez por ano, de forma espontânea, mesmo que esteja tudo bem, para que a gente consiga fazer esse rastreio, os exames necessários e garantir uma boa saúde no trato urinário, né, falando da minha especialidade, para esse homem. Então é muito comum, por exemplo, o homem chegar ali no consultório e falar: doutor, eu não sinto nada, eu não tenho nenhum problema, eu tô aqui porque minha mulher mandou vir aqui, porque ela que marcou a consulta, né? Então é até raro o homem às vezes vir por conta própria. Eu vejo que na prática do nosso dia a dia,
mais ou menos 2/3 das minhas consultas, dos homens, elas não são o homem que veio. Ele veio por alguma mulher que o marcou, ou pegou no pé dele, né? Vê como que é muito importante a mulher na vida do homem, né? Até nisso elas comandam. Então, o paciente chega lá sem nenhum sintoma. Ele fala, ó, não tenho nada, eu tô aqui pra ver, né, fazer meus exames. E aí que a gente começa a identificar, às vezes, alguma coisinha, né, fazer um tratamento que vai, aos poucos, mudando a vida do paciente para ficar melhor, né, deixar ele com mais saúde, mais bem-estar, né. Bom, falando especificamente da próstata, claro, no trato urinário como um todo, existem várias outras doenças, né? Mas na próstata, toda e qualquer alteração que possa surgir é câncer ou existem outras doenças que podem atingir especificamente a próstata? Existem várias doenças que podem atingir a próstata, tá? Então, a gente sempre tem as mais prevalentes e as menos prevalentes. A hiperplasia da próstata, que é o aumento do tamanho da próstata, porque a próstata, em geral, qual que é o tamanho dela? Vamos traduzir para o nosso dia a dia. O tamanho dela é mais ou menos o tamanho de um limãozinho galego, de um sonho de valsa, né? Esse é o tamanho normal da próstata, tá? Essa glândula, ela fica localizada bem próximo da bexiga e contornando o canal do xixi. Então, quando essa próstata aumenta, o tamanho dessa glândula aumenta, acaba invariavelmente atrapalhando o fluxo urinário, tá? Então, quando o paciente começa a ter um aumento e já a próstata começa a ficar do tamanho de uma maçã, de uma laranja, já dá para a gente começar a ver a diferença. Isso começa a atrapalhar o fluxo urinário, começa a dar alguns sintomas, leves muitas vezes, como eu falei, né? Mas isso atrapalha muito e é uma das doenças mais prevalentes da próstata, a hiperplasia da próstata. Outra doença muito prevalente é a prostatite, uma infecção dessa glândula. Então, uma bactéria entra lá através do canal urinário, né? Na mulher, a bactéria geralmente causa uma infecção de urina, uma cistite. No homem, pode causar isso também, mas também pode causar uma prostatite, né? Uma infecção da próstata, e o homem vai ter também os sintomas e os exames relacionados com a prostatite. E aí a terceira doença que pode acontecer com mais facilidade é o câncer de próstata. Então, quando a gente chega para um paciente fazer investigação, pedir os exames de sangue, ressonância, o toque retal, essas 3 doenças são as principais que a gente sempre procura, tá? Então, não é só o câncer de próstata, e não é o Novembro Azul, ele não é voltado somente ao câncer de próstata, ele é voltado à saúde do homem como um todo, né? Então, no consultório, quando a gente está com o homem ali querendo fazer uma prevenção, um check-up, a gente não fica só no câncer de próstata, e sim em todas as doenças mais prevalentes do trato urinário, né? Da próstata, da bexiga, dos testículos, né? Assim como outras doenças. A gente também vai pesquisar a parte cardiovascular, que hoje é uma das principais causas de morte no Brasil ainda. Não é só o câncer que mata. A gente tem infarto, AVC, então o paciente que te busca no consultório, ele quer ter uma saúde geral, ele não quer ter só a saúde da próstata, certo? Então a gente acaba fazendo essa investigação, colesterol, pressão e toda a parte cardiovascular. E uma coisa muito prevalente hoje também, principalmente na nossa população, nos dias de hoje, é a parte psiquiátrica, né? Então o estresse, a ansiedade, né, problemas todos relacionados com a questão psicológica, tudo isso entra numa consulta médica bem feita, de qualidade, né? A própria questão da ansiedade, do estresse, tem relação direta na minha especialidade, né? Pacientes que começam a ter infecções de repetição, problemas na região genital, né? Coceira, dor, ardência para urinar, né? Tudo isso está relacionado com o quê? Às vezes com uma imunidade fraca. A imunidade fraca vem, às vezes, de um problema de sono, de um estresse, ansiedade, depressão. E aí que a gente começa a ter repercussão lá na região genital. Nem falando também a respeito das disfunções sexuais, né? Ereção complicada, que às vezes a gente investiga tudo, a parte hormonal, a gente investiga a parte do sangue, do suprimento sanguíneo do pênis, mas uma das maiores alterações hoje ainda é relacionada à parte psicológica. Paciente estressado, ansioso, não consegue ter uma boa ereção. Então, tudo isso
faz parte da investigação do Novembro Azul? O Novembro Azul não é só câncer de próstata, também é. Por quê? Porque é muito importante a gente falar de câncer de próstata. Mas, via de regra, a gente faz toda uma investigação da saúde do homem. Por isso que a gente fala Novembro Azul, saúde do homem, né? Relacionado a todo esse aspecto que às vezes vai passando, né? E a gente não pode deixar passar. Porque, como eu falei, às vezes o homem não sabe que ele está doente. Ele chega lá, ele está estressado, ele está com algum problema cardiovascular, ele está com algum problema no trato urinário ali, na próstata, na bexiga, e ele não sabe, né? Ele quer ter o atendimento para descobrir, né? Então a nossa função como médico é fazer esse rastreio. Pegando tudo isso, colocando vendo o paciente como um todo, pedindo os exames necessários, né? E fazendo o diagnóstico e assim o tratamento. Excelente. Bom, doutor, claro, para a questão específica aqui do câncer de próstata, tem uma faixa etária específica, né, que já é indicado fazer esse autoexame. Porém, na saúde do homem, principalmente voltado à questão mental, hoje você vê aí muitos jovens, até inclusive, né, com problemas seríssimos, né, psicológicos. A partir de que idade já que dá para começar a fazer esses exames rotineiros? O urologista, vou falar um pouco da minha especialidade, né? Qualquer faixa etária, todas as faixas etárias, desde o bebê, ele tem alguns problemas relacionados ao trato urinário, que eles têm que ser identificados, né? Falando assim, de forma mais rápida, quais são os principais problemas de um bebê? A fimose, né? Se tem algum tipo de constricção ali no prepúcio do menino. O testículo, ele tem que estar no lugar certo, ele tem que estar com uma consistência certa, ele tem que estar posicionado de forma certa na bolsa escrotal. O rim, ele não pode ter dilatação. Então, já o bebezinho, após o nascimento, ele já tem uma certa triagem que geralmente o pediatra faz. E quando ele identifica algum tipo de erro, ele manda para o urologista. Na adolescência, começam os problemas sexuais, os problemas de ordem de cunho psicológico e as infecções. Então, o urologista também, no Novembro Azul, tem um adolescente que vai fazer né, a parte de saúde sexual, o primeiro entendimento, né, que começa a entender e começa a ter algumas preocupações relacionadas ali de ordem sexual, e a parte de infecções, né. Já na meia-idade, câncer de testículo, a gente tem que se preocupar. Então, não é só o homem mais idoso que tem câncer. O câncer de testículo, por exemplo, é uma doença que acomete uma faixa etária mais jovem. Então, isso serve de alerta a todos os nossos ouvintes. Testículo, a gente nunca pode brincar, né? A gente nunca pode deixar uma dor, um desconforto para esclarecer mais tarde. Quem tem filho aí, quem tem alguém jovem, a gente sempre tem que ir atrás, porque pode ser uma infecção, mas pode ser alguma coisa um pouco pior, né? E aí, falando de câncer de próstata, o que é instituído no Brasil? Pacientes acima dos 50 anos, todo mundo, todos os homens acima dos 50 anos, uma vez por ano, uma consulta para fazer os exames de rastreio da próstata, tá? A não ser que o paciente tenha algum tipo de risco maior. Quem tem risco maior, a gente começa a fazer o rastreio com 45 anos, tá? Então, população em geral, 50 anos. Quem tem risco maior, com 45 anos, a gente antecipa 5 anos. E quem que tem risco maior, né? Principalmente quem já teve um caso de câncer de próstata na família. Então, se aquele homem tem um pai ou um tio paterno que teve câncer de próstata, um irmão que já teve câncer de próstata, esse paciente a gente considera um paciente de risco. Então, a gente não vai começar o rastreio desse paciente com 50 anos, a gente vai começar com 45, tá? Além disso, pessoas afrodescendentes, pessoas de raça negra, a gente sabe que tem uma probabilidade maior de câncer de próstata. Então também a gente não deixa esses pacientes começar o rastreio só com 50, a gente já começa com 45. Pacientes muito obesos também tem maior risco de câncer de próstata. Então quem é muito obeso, a gente antecipa o rastreio para 45 anos, né? Por causa desse risco um pouco aumentado de câncer de próstata. E aí, que uma vez por ano, esses pacientes vão ser submetidos aos exames, né, aí é individualizado, cada paciente tem o seu exame, né, aí vale uma consulta com um especialista,
para saber quais são os exames orientados a cada ano. Nem todo ano, hoje em dia a gente faz o toque retal, por exemplo, né? Geralmente a gente pode acompanhar com o PSA, com o exame de sangue, né? Em alguns casos de dúvida, ou na primeira consulta, sim, os pacientes são submetidos ao exame do toque. Mas existem muitos outros, né? O ultrassom, que a gente usa muito hoje, a ressonância da próstata, a gente tem casos, né, suspeitos da biópsia e assim vai. Então, cada paciente vai ter um tipo de exame para fazer, né? Doutor, quanto a essa questão aí, muitas vezes pode ser controlado, né, essa avaliação aí anual pelo PSA para o exame do toque. Qual que é a diferença entre os exames? Qual que pelo PSA, o que eu consigo ver pelo PSA e, obviamente, eu consigo ver pelo toque retal? Nem todo caso de câncer de próstata, por exemplo, altera o PSA. E nem todo caso de câncer de próstata altera o toque retal. Então, não é que é tudo igual para todo mundo. Por isso que, se a gente se prender só a um desses dois exames, a gente pode deixar passar um caso de câncer. Então, o médico não pode deixar passar, né? A gente tem que fazer o mais completo possível sempre. Então, mais ou menos 60% dos casos, 70% dos casos de câncer de próstata, eles alteram o PSA. Então, a gente vê que 30% às vezes não altera. Com relação ao toque retal, também é parecido. 60% altera o toque retal, 40% às vezes não altera, nos casos iniciais. Tanto um quanto o outro vão se alterar lá quando a gente não quer diagnosticar, que é quando está muito tardio. Aí, claro que acaba modificando tudo, né? Modifica o toque, modifica o PSA, modifica tudo. Mas aí já é numa hora que a gente deixou passar. Já é uma hora que a gente não quer chegar no momento em que está tudo alterado para fazer o diagnóstico. Então, às vezes, a melhor forma de diagnosticar e tratar esse paciente é no comecinho mesmo. É quando o PSA está pouquinho alterado, é quando o toque não está ainda muito evidente que tem um câncer. Aí a gente já vai pedir, às vezes, uma ressonância, uma biópsia, porque fazendo o diagnóstico precoce, e aí que vem o X da questão. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura do paciente é 95%, tá? Se a gente faz o diagnóstico tardio, que é quando o paciente tem todos esses exames alterados e quando o paciente tem sintomas, que é quando a gente não quer diagnosticar o cara que já tem sintoma, por exemplo, porque a gente sabe que ele já vai estar numa etapa mais tardia. E aí a chance de cura cai para algo em torno de 50%, né? Então, a diferença é muito grande no caso. Por isso que eu não posso falar que, se você tiver um problema urinário, procure o seu urologista. Não, o Novembro Azul não serve para ver o cara que tem problema urinário. Ele serve para lembrar quem não tem nenhum problema, procurar para fazer o check-up anual. É esse cara que pode ter, né, um câncerzinho. Então, e falando de números, assim, quantos casos surgem de câncer, assim, né? Qual que é a incidência? Então, no Brasil, no último ano deu 70 mil casos de câncer, 72 mil casos. Se a gente for dividir isso pela população brasileira, a gente vai ver que mais ou menos a cada 100 mil habitantes, 70 casos surgem. Nossas cidades têm mais ou menos 100 mil habitantes aqui, né? As duas aqui juntas, né? Mas se a gente for juntar toda a nossa população ao redor, todos os nossos ouvintes aqui das cidades próximas, a gente vê que tem 200, 300 mil pessoas, então a gente multiplica 70 por a cada 100 mil, então a gente vai ter mais ou menos uns 200 casos de câncer de próstata nas nossas cidades todos os anos, né? Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce desses pacientes, que é o motivo, mais uma vez, pelo qual eu estou aqui falando sobre isso, a gente consegue dar uma sobrevida muito maior na nossa população. Então, depende da população entender isso, para que a população venha ao consultório, porque a gente não vai buscar em casa, né? A gente precisa que o cara venha até o consultório para a gente fazer esses diagnósticos. Que é, mais uma vez, quando a pessoa não tem nenhum sintoma, quando ela não tem, muitas vezes, um exame muito alterado, né? Se a gente deixa isso acontecer, muitas vezes a gente perde o tempo certo de tratar. Excelente. Bom, doutor, baseando-se por esses números aí, dá para ser dito ali no Brasil, né? Não dá para usar um dado mundial porque o estilo de vida levado pelo cidadão brasileiro, se comparar aí com um oriental, por exemplo,
esse estilo de vida que a pessoa leva também faz essa alteração nesse número de incidências de casos? Sim, sempre que a gente vai fazer né, o estudo de incidências de qualquer doença, não só do câncer de próstata, mas de qualquer doença, né? A gente sempre faz estudos da população que você quer saber. Não adianta você pegar dados lá do Japão e pensar que vai ser os mesmos do nosso. Por exemplo, o Japão é conhecido por ter muito caso de câncer de estômago, né? A dieta que eles têm, a forma que eles vivem lá, propicia muito a ter casos de câncer de estômago, né? Já em contrapartida, eles têm pouquíssimos casos de câncer de próstata. Eles têm poucos casos. Se a gente vem para o nosso estilo de vida mais ocidental, a gente também tem câncer de estômago, sim, mas a gente tem muito mais câncer de pulmão por causa do cigarro, a gente tem muito mais câncer de próstata do que eles. Então, não adianta a gente se basear por outros dados. A gente sempre tem que ver a população de interesse. Por quê? Porque é aqui que a gente quer saber. No próprio Brasil, a gente tem diferenças muito claras a respeito de câncer no sul, no nordeste e no norte, né? Aqui no sul, a gente tem mais casos de câncer de próstata do que no nordeste, por exemplo, né? Então, aqui está mais ou menos 70. Se a gente for pegar só o nordeste, é algo como em 30 a cada 100 mil habitantes. Então é quase metade, um pouco menos da metade. Então sempre a gente leva em consideração a população que a gente está querendo estudar. Hoje, sábado, estamos aqui falando sobre saúde do homem. É claro que o câncer de próstata acaba sendo a doença, talvez, a que mais chama atenção no campanha de Novembro Azul. Mas saúde do homem engloba aí vários outros temas e para a gente falar sobre isso, nada melhor que o especialista na área. Dr. Bruno Miller, médico urologista que atende aqui toda a nossa região, está aqui no estúdio ao vivo para tirar essas dúvidas de extrema importância. Bom, doutor, a gente falava aqui rapidamente fora do ar, né? Fora algumas questões aí voltadas especificamente ao câncer de próstata, mas o homem em si, né? Quando vai falar um pouquinho mais sobre a sua questão, sobre sua genitália, ele fica mais receoso, né? Não é tema de se comentar, ele guarda mais para si. E de repente, a gente falando aqui abertamente alguns problemas, ele pode, opa, isso eu tenho. Por exemplo, né? Na hora de urinar, existe uma forma correta de urinar e que a partir de que momento que o homem tem que prestar atenção na hora que está urinando, opa, tem alguma coisa irregular comigo? Tiago, isso que você falou é uma verdade, assim, do nosso dia a dia. É o dia a dia do médico ali. Então, como eu falei, a maioria vem porque a mulher pediu pra vir, né? O homem chega lá, ela fala, tá tudo bem. Ele tem certo receio de se abrir, né? Mas, via de regra, ele realmente pensa que tá bem. Ele fala, não, eu não tenho dor, eu urino bem, né? Não tenho nenhum problema, doutor. Tô aqui pra fazer meus exames. Aí, claro, a gente vai investigar tudo isso, né? A gente começa a perguntar, fazer algumas perguntinhas que nós, urologistas, já sabemos se realmente ele está urinando bem, né? Então, por exemplo, ele fala, doutor, eu urino super bem, eu não tenho problema nenhum. Mas quantas vezes o senhor urina à noite? Umas 4 vezes, 3, 4 vezes. Gente, quem urina 3, 4 vezes à noite não está urinando bem, certo? Isso é uma coisa comum. Então, o homem não pode, o sono fica totalmente quebrado, não descansa. Tanto que quando a gente faz o tratamento, esse mesmo homem, quando ele volta, doutor do céu, nossa, tô dormindo que é uma maravilha, agora eu acordo 1, 2 vezes só, no máximo, que é o normal, acordar 1, 2 vezes. Mais do que 2, a gente já considera alterado numa noite de sono. Por quê? Porque começa a impactar no sono. E é aí que o homem chega todo feliz da vida. Muitas vezes não pelo fato de estar urinando melhor, porque para ele isso não faz tanta diferença ainda, mas o fato de ele estar dormindo melhor. Aí quando ele dorme melhor, ele fica agradecido. Então, existe sim um jeito, digamos assim, ideal, né? A urina ela tem que sair de forma livre, solta, fácil de fazer. Um jato urinário com uma certa pressão, né? Um jato forte. E à noite tem essa questão de acordar 1 ou 2 vezes. Essa é a frequência máxima que a gente tem como normal. Se o homem começa a urinar um jato meio preso, meio dificultoso, tendo que fazer força, ou então que à noite começa a acordar 3, 4, 5 vezes, isso são sinais de alterações do trato urinário, que a gente vai ter que investigar, né? É aí que a gente às vezes
sai do que o homem considera normal, porque o homem ele fala assim, não, eu já tenho meus 60, meus 65, meus 70 anos. Então é normal, né, doutor, acordar 3 vezes à noite? Não, não é normal. Isso não é da idade. Isso não é uma coisa que vem normal com a idade. É uma coisa que a idade traz de problema lá embaixo no trato urinário, ou na bexiga, ou na próstata, e é aí que ele começa a urinar desse jeito. Mas tem tratamento, se a gente faz o tratamento, ele volta a urinar como era, né? Então isso é uma coisa importante, muito bem que você lembrou isso, porque é muito importante, e é uma coisa que acontece todos os dias no meu consultório. Excelente. Bom, já que estamos falando sobre saúde do homem, né, além da questão da urina, vamos pegar aí outro tema que eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo saber e que muitos pensam, eu não vou falar porque pode ser só comigo, meus amigos vão me zoar, que é a famosa ejaculação precoce. Aquelas 2 pedaladas já caiu corrente. Doutor, o que a gente pode dizer? O que é normal para o homem, né? Ou seja, varia, claro, né? Mas ejaculação precoce, a partir do momento que opa, tem que se preocupar com isso. Importantíssimo. Também é uma coisa muito prevalente aqui nas nossas cidades, no Brasil como um todo, nos dias atuais, e eu vou explicar o porquê. O que a gente considera normal? Normal em relação a tempo. Normal é o homem e a mulher estar satisfeitos e contentes com a relação. Tá? Isso, em termos populacionais, se a gente for fazer estudo, gira ao redor entre 8 minutos e 15 a 20. Então, assim, esse é o tempo mais ou menos da normalidade de uma relação sexual. 8 minutos, 12, 15, cara, de dia para dia muda, de casal para casal muda, de situação para situação muda. Então, a gente não tem um tempo exato para falar, são 11, não. É de 8 a 20 em termos mais globais, tá? Menos do que isso pode ser ruim, insatisfatório para um dos dois, mais do que isso também, tá? Agora, o que é ejaculação precoce? De forma clara, é quando não dura 1 minuto. É quando realmente a relação sexual, desde a penetração até o ato de ejacular, não dura 60 segundos. Claro que tem casos que é 1 minuto e alguma coisa, 2 minutos, que também a gente começa já a pensar, esse homem está chegando lá. E a gente já começa a fazer o tratamento. Mas via de regra o tempo é 60 segundos. E a gente tem muito disso aqui na nossa população. Da onde vem a ejaculação precoce? O que é ejaculação precoce? É algum problema lá no meu pênis, no testículo? O que é na próstata? Não. Ejaculação precoce é puramente relacionada com ansiedade, estresse, tá? Então, por isso que é muito comum às vezes na população mais jovem. O jovem não tem problema lá embaixo. Se fosse problema nos órgãos realmente, a gente ia ter mais ejaculação precoce numa idade mais avançada. Não, quem tem ejaculação precoce é o jovem, é o adulto de primeira idade ali, meia idade, que ele começa a reclamar, e quando a gente vai investigar, a gente vê que esse paciente está extremamente ansioso. Ele pode até não saber, como eu falei. Às vezes ele não tem a percepção de que ele está ansioso. Ele vem no consultório médico porque ele está insatisfeito com o tempo de relacionamento, de relação sexual dele. Mas quando você começa a investigar, a gente vê que esse não é o único problema. A ejaculação precoce não é só isso que está atrapalhando. O cara está em pilha, ele está estressado, ele está ansioso, ou às vezes até depressivo, né? Ou seja, as doenças psicológicas, elas começam a afetar o tempo de relacionamento da relação sexual do paciente. E aí que a forma de tratar corretamente é tratar a ansiedade, o estresse. E às vezes a gente começa até remédio para isso, né? Existem várias formas de tratar, mas a principal é remédio. E é remédio para ansiedade. E acaba que também o paciente, da mesma forma como eu falei agora há pouco, ele volta depois de um tempo, o tempo mais ou menos para começar a funcionar é 2 a 3 meses, isso aí é um pouco mais demorado. Quando ele volta, ele fala, doutor, estou muito bem da ejaculação. Nossa, melhorei assim, agora estou satisfeito, eu e minha esposa estamos bem. Mas o melhor não é isso, ele fala, o melhor é que o meu dia a dia está muito melhor. A minha ansiedade, o meu estresse, ele foi embora. Eu estou me relacionando melhor com meus companheiros de trabalho, no meu estudo.
Então, assim, acaba que a vida dele muda. Ele não veio no consultório médico por causa da ansiedade e do estresse, mas ele veio por causa da ejaculação, que está muito rápida. Mas acaba que a gente, investigando, a gente trata melhor tudo. E a vida vai melhorando, o bem-estar do paciente melhora. Então, isso é bem importante, isso que você falou. Bom, tô falando sobre essa questão sexual ainda, né? Muitos homens para tentar, não posso usar esse termo agora, aí tô aqui no ar, manter o seu desempenho sexual, digamos assim, né? Ele usa muito de medicamentos. Hoje é o mais comum que o pessoal tá comprando aí a roda é o Tadalafila, né, que chamam. Existe algum risco de tomar essa medicação aí, principalmente os mais jovens? Tiago, existe, o Tadalafila é um dos remédios principais no tratamento, né? Não é o único, nem de longe é o único, a gente tem uma variedade muito grande de remédios para tratar. Mas desses, a Tadalafila são um dos mais usados. E sim, existem muitos riscos associados, tá? Eu posso aqui falar no ar rapidamente dois riscos, assim, né? Pra gente não tomar muito tempo. Mas os dois principais riscos são, primeiro, o paciente às vezes ele toma isso e se ele tiver algum tipo de problema cardiovascular, por exemplo, se ele tem algum tipo de artéria entupida no coração, o medicamento é de altíssimo risco, ele é proibido de tomar. Tanto que em alguns pacientes, ele chega no consultório do urologista querendo tratar a disfunção erétil, e o urologista ele não pode de forma alguma já prescrever o remédio. Ele vai fazer uma investigação, principalmente do coração do paciente. E se ele tem dúvida, se eu tenho alguma dúvida da saúde cardiovascular do meu paciente, eu não prescrevo o remédio, a Tadalafila no caso, né? Eu vou mandar esse paciente para um especialista do coração. Eu vou querer que um cardiologista veja ele, conserte a artéria lá que está entupida, e aí sim eu vou conseguir depois passar o tratamento da disfunção erétil para o paciente. Então, esse é um risco real e que faz com que a gente não possa, de forma indiscriminada, usar esse tipo de remédio, tá? Por quê? A gente vê muito por aí, né? Notícias que saem, no motel lá teve um infarto, o cara morreu. Não sei, mas muito possivelmente usou algum tipo de remédio numa condição que não podia, né? E aí dá um problema, né? E a pessoa infarta mesmo durante o ato sexual. Então isso é uma coisa que tem que ser prestada atenção. O outro problema muito comum que pode acontecer é uma ereção de forma muito prolongada. Então uma ereção ela nunca pode durar mais do que 4 horas. Nunca pode uma ereção durar de forma contínua mais do que 4 horas. Se a gente começa, né, se o homem tem uma ereção por mais desse tempo, o risco do pênis ter algum tipo de lesão por falta de circulação sanguínea é muito grande. E aí que começa a ter vários problemas associados. Então, às vezes, um jovem que não precisa desse tipo de medicação e faz uso, ele tem um risco um pouco aumentado de ter uma ereção muito prolongada e ter que cair num hospital porque a ereção não baixa. E isso acontece também, não é uma coisa tão comum, é raro, mas vira e mexe acontece. Olha só, né? Então são situações importantes, né, para você, homem. Então você tem essas dúvidas, fica meio receoso de perguntar. A gente está aí para tirar essas dúvidas e quebrar esses tabus, né? Coisa de homem, literalmente. Outra, falando em coisa de homem, muitas vezes acaba surgindo, né, os famosos mitos das situações. Por exemplo, já que está falando de atividade sexual contínua ou direta, tem alguma coisa a ver que pode aumentar riscos de câncer de próstata, por exemplo? Isso é um mito? Não, isso é um mito, um total mito. O câncer de próstata ele não tem relação com a frequência de ejaculação, seja masturbação, seja relação sexual. A gente tem vários estudos que provam que não tem nenhum tipo de relação, nem quem faz muito e nem quem não faz, né? Porque antigamente pensava-se que assim, o idoso tem mais câncer de próstata porque ele tem menos relação sexual, ele ejacula menos e aí que tem algum tipo de problema ali, o sêmen fica parado, né? Não, já foi investigado isso e não tem nenhum tipo de associação entre a frequência sexual e o câncer de próstata. E também não temos, assim, nenhuma relação com nenhuma outra doença. Se a gente for ver com relação ao número de ejaculações, a gente não vê nenhum tipo de doença associada no trato urinário. Agora, a gente vê algum tipo de, às vezes, do contrário, né? De distúrbios psicológicos que fazem com que
o paciente tenha necessidade, compulsão por sexo, né? Isso a gente já viu muito. Então, o paciente tem uma compulsão e aí tem problemas associados, não do fato dele ter muitos atos, né? Ou masturbação, ou relação sexual, mas é mais porque ele tem um problema por trás disso que o faz ele ter esse desvio de comportamento e outros desvios de comportamento associados. E nesse caso, ele é mais indicado procurar um profissional da área da psicologia ou no próprio consultório do urologista consegue converter essa situação? Depende muito do paciente, de cada tipo de paciente. Geralmente o paciente ele já procura o psiquiatra, né? Porque ele não, o principal problema dele não é o de cunho sexual. Ele tem outros problemas que acabam atrapalhando mais a vida dele, então ele já vai para um atendimento psicológico especializado. E às vezes o psiquiatra ele acaba pedindo uma ajuda para o urologista para a parte sexual. Mas, de via de regra, esse paciente já procura o psiquiatra e o psicólogo. Excelente, doutor Bruno. Bom, a gente falou aqui sobre, né, a faixa etária já, que é indicada a procurar fazer o exame anual. Né, ali os homens 50 anos, em alguns casos a partir dos 45 anos. Mas, em via de regra, todos os homens estão vulneráveis a ter câncer de próstata, doutor? Todos os homens estão vulneráveis, como eu falei, todo mundo precisa a partir dos 50 anos fazer o exame, porque todos os homens que têm próstata, eles estão vulneráveis, né? E alguns deles estão, digamos, mais vulneráveis, com um risco maior, por isso que a gente antecipa para 45 anos, como eu já falei, quem já teve câncer de próstata na família, pessoas da raça negra, afrodescendentes, obesos, então esses pacientes eles têm mais chance de ter câncer de próstata, então a gente começa com 45 anos. Mas via de regra, o número aí também a gente tem número, né? Para falar. Dos homens, quantos tem em sua vida? Então, mais ou menos 1 a cada 9 homens vai ter câncer de próstata até o final da sua vida. Então, todos os homens sim estão sobre esse risco e é por isso que todo mundo tem que se submeter aos exames, né, a partir de certa idade. Isso é importante. Bom, de forma precoce, né, os índices de curas são altíssimos, 95%, o doutor tinha comentado anteriormente, né? Nesse caso, a pessoa chegou lá e vai ser detectado através aí de exames, enfim. Quais são os tratamentos que ele poderá fazer já ali de forma precoce? Perfeito. O tratamento do câncer de próstata, então, basicamente existem 2 tratamentos hoje de forma acessível, principalmente pelo SUS. É a cirurgia e a radioterapia. Radioterapia aqui nas nossas cidades a gente não tem, a gente acaba encaminhando para fora. Mas via de regra, o câncer de próstata em seus estados mais iniciais, os pacientes são submetidos à cirurgia, tá? E essa cirurgia sim a gente tem aqui nas nossas cidades. Claro que a própria cirurgia, a gente tem vários graus de evolução dessa cirurgia, né? Então hoje, por exemplo, pacientes, o SUS não consegue dar o tipo de tratamento melhor, que seria a cirurgia robótica, né? Então hoje eu faço cirurgia robótica, não aqui na cidade, porque nós não temos, né, essa tecnologia, mas em Curitiba, e lá a gente tem os hospitais todos preparados para fazer cirurgia robótica, que é o que mais tem de novo nessa área para fazer o tratamento do câncer de próstata. É muito melhor, a chance de cura é a mesma, né, do que a cirurgia tradicional, que é essa cirurgia que o SUS provém. Então a chance de cura é exatamente igual. Nos casos precoces, 95% tanto de uma cirurgia, digamos, a cirurgia do SUS, como a cirurgia, né, de quem tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. Agora, as chances de complicações depois da cirurgia, elas mudam. Então, as 2 principais complicações de quem tem câncer de próstata e faz cirurgia é a incontinência urinária e a impotência sexual. E aí que quem tem, às vezes, um recurso um pouco maior nos dias de hoje, consegue ser submetido a uma cirurgia por robô, né? Que aí ele vai ter menos dessas complicações no futuro. Já a cirurgia nossa tradicional do SUS tem também a chance de cura de 95%, porém o nível de complicação pós-cirúrgica é um pouco maior, né? Então isso é uma coisa, é um tipo de evolução que a medicina vai tendo que aos poucos vai ficando mais difundido. E aos poucos o SUS vai incorporando, claro, essa é uma tecnologia que acho que ainda vai demorar um pouco, mas que já existe e já é acessível, que nas nossas cidades vários pacientes já tiveram essa experiência de fazer esse tipo de cirurgia em Curitiba e
estão muito bem, é uma coisa bem interessante. Ela chega a ser também menos invasiva ou o método de cirurgia é o mesmo? Ela é muito menos invasiva, né? A cirurgia tradicional, a cirurgia aberta, que a gente fala, convencional, ela é um corte na barriga considerável, grande, né? E ela vai até chegar na próstata, então ela tem que abrir músculo, ela tem que passar por várias etapas até chegar na próstata. Ela acaba não sendo tão detalhista, né? Igual a uma cirurgia robótica, por exemplo. Então, ela é muito mais dolorosa no pós-operatório, muito mais traumática para o paciente, exige uma recuperação muito maior, né? Então, são diferenças muito grandes. Já a cirurgia robótica, né, ela é uma cirurgia menos invasiva, né, com cortes pequenininhos na barriga do paciente. O trauma cirúrgico é muito menor e o grau de precisão é muito maior, porque a gente consegue ter uma câmera dentro da barriga do paciente como se fosse uma lupa, que a gente deixa a imagem grande pra caramba, então a gente consegue fazer uma cirurgia bem detalhada, bem detalhista e com menos agressão a outros órgãos, né? Porque o problema da próstata é que ela fica muito próximo à bexiga, muito próximo aos nervos que fazem a toda a parte sensitiva e parte de ereção, a parte de continência urinária, né? Fica muito próximo também ao músculo que faz essa continência urinária. E quando eu falo próximo, assim, é coisa de milímetros, tá? Então, numa cirurgia convencional, às vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação porque é uma coisa microscópica. É muito pequeno, não tem como, né? A olho nu fazer essa diferenciação. Já quando a gente tem uma tecnologia melhor por trás, como é o caso, isso que estou falando da cirurgia robótica, a gente consegue amplificar muito e fazer uma cirurgia mais precisa, né? Tirar realmente só o que precisa ser tirado, né? Então isso acaba tendo uma repercussão futura no paciente de menos complicações. Excelente, doutor. Bom, isso em casos, né, quando você consegue descobrir de forma precoce. E naqueles casos que infelizmente já está tardio, quais são os tipos de tratamentos disponíveis nesses casos? Quando a gente já faz o diagnóstico tardio, que é aquele paciente que já tem sintomas, né, ele já tem alguma dificuldade muito grande para urinar, já tem sangramento na urina ou no sêmen, ele já tem níveis de PSA muito altos, às vezes esse paciente ele pode ter doença não só na próstata mais. Então, às vezes o câncer já saiu da próstata, ele iniciou na próstata, mas ele acaba saindo da próstata e indo para outros órgãos do corpo. Principalmente, por exemplo, o osso, e principalmente para linfonodo, para as ínguas internas. E aí que quando isso acontece, a gente já não submete mais o paciente à cirurgia, porque não adianta a gente tirar metade do câncer do paciente, que seria na próstata, e deixar outra metade, porque o resultado final disso não é interessante, né? Isso a gente já aprendeu, que não adianta você submeter um paciente à cirurgia de um paciente já metastático, que a gente fala, que é quando o câncer saiu da próstata. Então, esses pacientes que já têm uma doença mais avançada, via de regra, ele acaba indo para tratamento com quimioterapia e hormonioterapia. A gente tira o hormônio masculino do corpo do paciente. Por quê? A testosterona, ela é lenha na fogueira do câncer de próstata, né? Então, o câncer de próstata, ele se alimenta de testosterona. Então, um dos tipos de tratamento do câncer de próstata, nesses casos mais avançados, é a gente tirar totalmente toda a molécula de hormônio masculino do corpo do paciente, para que esse câncer comece a morrer, né? E é uma das formas de tratamento. E, inclusive, isso é muito importante também, Thiago, porque hoje em dia a gente vê de forma indiscriminada o uso de anabolizantes, de hormônio, por um monte de gente, não só jovem, mas às vezes até pacientes já de meia idade, que procuram, às vezes, outros tipos de profissionais que acabam prescrevendo esse tipo de hormônio sem fazer investigação do câncer de próstata, né? Então, por exemplo, um paciente que chega para mim com hormônio baixo, né? Ele chega lá com um problema hormonal para o meu consultório. E o que às vezes ele espera é uma reposição do hormônio. Eu só posso começar a fazer a reposição do hormônio nesse paciente se eu ter a plena certeza que esse paciente não tem um câncer de próstata. Porque se eu der hormônio para um paciente que já tem um câncer de próstata escondido, esse câncer vai se disseminar. Então, uma coisa muito importante antes de fazer qualquer tipo de terapia com hormônio, investigar de forma correta se o paciente não tem câncer de próstata, tá?
A gente vê aí, não é tão raro acontecer pacientes que fazem uso de hormônio e ao longo do tratamento hormonal diagnosticam câncer de próstata, né? E aí que a gente tem que tirar a terapia com hormônio e ainda mais, tirar todo o hormônio do corpo dele, né? Então é uma coisa que a gente se preocupa muito. Pois é, então, ó, por isso que é de tão extrema importância fazer, né, o exame de forma preventiva, né, que se chegar a ter, o médico, o doutor que falou, né, média de 1 a cada 9 homens vai ter, então que seja de forma precoce, que aí então a situação consegue ser revertida e levar uma vida normal. Doutor, mais uma dúvida até da pessoa que tem especificamente o câncer de próstata, o câncer em si, ele pode causar impotência? Em estágios mais avançados, sim, pode causar impotência, tá? Mas, como eu falei, em estágios avançados. O câncer no seu estado inicial, ele não causa sintoma nenhum, nem dor, nem nada, nada, nada. O paciente está andando na rua aqui feliz da vida, né? Ele não acha que tem problema. Agora, casos mais avançados, sim, ele começa a ter problema de ereção, porque, como eu falei, a próstata ela fica muito próxima ao nervinho que faz a ereção. E aí, quando o câncer cresce a ponto de já sair da próstata e pegar esse nervo, né, começar a cometer esse nervinho, às vezes o paciente não consegue ter uma ereção de forma boa, né? E aí o paciente já está num grau avançado de câncer de próstata. Claro que a melhor prevenção é você estar sempre fazendo o exame, né, preventivo. Existem outras formas de prevenir o câncer de próstata, atividade física, até mesmo alimentação, uma coisa que eu possa fazer para minimizar futuros problemas? Não só o câncer de próstata, né, Thiago? Mas qualquer câncer, a gente sabe que tem relação com o estilo de vida da pessoa. Não só câncer, como até a parte cardiovascular. Então, uma alimentação saudável, com atividade física regular e evitar alguns agentes que a gente sabe que causam câncer, por exemplo, tabagismo, né, cigarros, agora essa nova onda dos cigarros eletrônicos, né, drogas em geral. Então, tudo isso aí está associado com desenvolvimento de câncer, não só na próstata, como, por exemplo, na bexiga. A bexiga é o segundo lugar do corpo onde mais tem câncer relacionado ao cigarro. Pulmão é o primeiro, e já logo depois é a bexiga. Por que a bexiga tem relação com o cigarro, né? A bexiga tem total relação com o cigarro. Imagine que o tabagista, ele fuma, ele coloca substâncias tóxicas para dentro do sangue, né? O pulmão, ele tem esse sangue, esse ar tóxico entrando, então o pulmão é afetado pelas toxinas. As toxinas vão para o sangue, e quem que é o filtro do corpo? É o rim. Então o rim pega todas as impurezas, todas as toxinas e coloca na urina para a gente jogar para fora. E aí a coitada da bexiga, que não tem nada a ver com a história, fica com essa urina tóxica o dia inteiro circulando para cima e para baixo. E isso, paulatinamente, ao longo dos anos, vai fazer com que a bexiga tenha um câncer por causa do cigarro, né? Então, nós urologistas também tratamos muito câncer de bexiga. E a primeira pergunta que a gente faz para o paciente que tem câncer de bexiga é: por quantos anos fumou? Não é se fumou ou não, porque é muito raro mesmo, o paciente que tem câncer de bexiga e que nunca fumou. Claro que existem alguns casos, mas não sei bem dizer a estatística, mas é muito alta a prevalência de paciente que fuma. Então a gente já pergunta para o paciente: quantos anos você fumou? Quantos cigarros por dia? Né? Porque a gente sabe que o paciente fuma, né? Olha só, interessante, hein? O estilo de vida que você leva pode estar impactando diretamente na questão da sua saúde. Bom, doutor, o câncer de próstata, ele pode, como eu posso dizer assim, todo câncer de próstata precisa de tratamento, ou existem alguns casos, raros casos, que de repente há uma pequena alteração na próstata lá e não precisa fazer nenhuma intervenção e somente um acompanhamento? Isso é uma coisa muito nova, mas sim, existem casos em que a gente pode só acompanhar, tá? É claro que a gente vai analisar muitas coisas para isso. Via de regra, a gente precisa tratar. Mas quando a gente diagnostica um caso muito pequenininho, uma alteração muito pequena na próstata, que envolve uma área muito pequena da próstata, e o paciente digamos assim, mais idoso,
já com algumas limitações, né? A gente pode só acompanhar. Então imagine você um paciente idoso. Idoso, quando eu falo, seus 88 anos, 90 anos. Nesse paciente, paciente às vezes que já teve problemas de AVC, ou tem alguma outra doença muito limitante. E acaba que a gente acaba fazendo um diagnóstico nesse perfil de pacientes. Muitas vezes a gente não faz o tratamento, né? Porque o próprio tratamento do câncer às vezes vai ser mais danoso do que o próprio câncer. Então, existe sim algum tipo, né, um perfil de pacientes que a gente acaba acompanhando o câncer dele e não tratando, né? Por quê? Porque não vale a pena, né? Então, sim, existe alguns cânceres que a gente não faz o tratamento. Excelente. Bom, doutor, nosso tempo, infelizmente, também é curto, né? A gente podia ficar tirando dúvidas aqui, falando sobre a saúde do homem, né, a manhã toda, mas a gente desejar mais uma vez agradece a sua participação. Obrigado mesmo, doutor. Foi muito esclarecedor e importantíssimo a gente estar falando sobre esses assuntos. E os nossos microfones da Jovem Pan também sempre disponíveis quando houver a necessidade, ou então até uma dica de, poxa, essa situação aí de saúde do homem é importante estar falando. Nossos microfones estão sempre abertos, sinta-se à vontade para estar aqui no estúdio da Jovem Pan, sempre uma satisfação recebê-lo. E se tiver alguma coisa, alguma informação importante a passar aos nossos homens que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, por gentileza, pode deixar esse recado final aí a essa população masculina. E mais uma vez, obrigado, doutor Bruno. Tiago, eu que agradeço muito por estar aqui. A gente sabe que a gente tem uma função social muito importante, né? Não só como médico, tratando o paciente que nos procura, mas se a gente consegue de alguma forma levar conhecimento para a população em geral, né? Para os nossos ouvintes que estão lá, às vezes no interior, ouvindo, e fazer com que esse paciente tenha algum grau de entendimento maior e busque um recurso para a sua saúde, isso deixa a gente muito feliz, né? Então, a Jovem Pan abrindo esse espaço para a gente, claro, vem a campanha Novembro Azul que vem exatamente para isso, né? Para lembrar os meios de comunicação, que a gente tem que circular essa ideia. Então, obrigado mais uma vez. Bem, o recado final, né, é homens, 50 anos ou mais, procurem o seu médico, né? Aqui nas nossas cidades a gente tem vários médicos muito capacitados para fazer todo esse tipo de rastreio, de consultas, tudo isso que eu falei. Então, procure o seu médico de confiança, né? Porque vale a pena. Vale a pena não só para você, mas para toda a sua família. Porque, às vezes, quando o homem sofre, claro, né? É normal. Toda a família acaba sofrendo por algum diagnóstico tardio, algum tratamento invasivo. Então, não deixe isso acontecer. Vamos procurar recurso antes. Ah, mas eu gostei do Dr. Bruno. Como é que eu faço para marcar uma consulta com o Dr. Bruno? Perfeito. Eu atendo atualmente na clínica Angiocor. É uma clínica que fica localizada próximo ao Clube 25 de Julho, em Porto União, próximo ao Colégio Cosmos. Vou passar aqui o telefone, se o pessoal quiser marcar uma consulta, 99965-4141. Né? Esse é o número do celular e de WhatsApp também. Em qualquer dúvida pode me procurar.